Olá. Seja bem-vindo. Me chamo Roberto. Tudo bem com você? Hoje vou falar para você sobre bovinocultura de leite novamente. Esta é a parte 2. Se ainda não assistiu à parte 1, recomendo que veja. Portanto, neste vídeo, vamos ver como calcular uma reserva alimentar de forma simples. Mas antes, uma informação importante sobre consumo em matéria seca. Uma vaca normalmente consome em média 2 a 3,5% de seu peso vivo em matéria seca. Então vamos ao exemplo. Numa fazenda com 20 hectares, com um rebanho total de 48 cabeças, sendo elas 20 vacas, 12 bezerros mamando, 15 novilhas e um touro. Separaremos os consumos, da seguinte maneira. Vacas com consumo de 3% do seu peso vivo por dia em matéria seca. Novilhas com consumo 2% do seu peso vivo por dia em matéria seca. Bezerros e touro com consumo 2% do seu peso vivo por dia em matéria seca. Vamos separar por categoria, e assim designar um peso médio para cada uma delas. Vacas com peso médio de 500 kg. Novilhas com peso médio de 200 kg. Bezerros com peso médio de 80 kg. Touro com peso médio de 700 kg. Agora vamos aos cálculos do consumo médio de matéria seca por dia, em cada categoria. Primeira categoria: vacas. Logo você multiplica o peso vivo do animal pela porcentagem do seu consumo em matéria seca, ficando assim 500 vezes 3,0% consumo de peso vivo em matéria seca, totalizando 15 kg matéria seca por dia. Segunda categoria: novilhas. A partir daqui você repetirá o mesmo método do cálculo anterior, ficando assim 200 kg vezes 2,0% consumo de peso vivo em matéria seca, totalizando 4 kg matéria seca por dia. Terceira categoria: bezerros. Lembre-se mesmo método para o cálculo, ficando assim 80 kg vezes 2,0% consumo de peso vivo em matéria seca, totalizando 1,6 kg matéria seca por dia. Última categoria: touro. Por fim temos 700 kg vezes 2,0% consumo de peso vivo em matéria seca, totalizando 14 kg matéria seca por dia. Agora que já temos as informações básicas, podemos calcular a reserva. Portanto, nesta parte final do cálculo usaremos o seguinte método. Multiplicaremos o número total de animais pelo consumo diário, vezes o número de dias de período seco, ficando da seguinte forma. Portanto, para a primeira categoria temos o seguinte: 20 vacas vezes 15 kg de consumo em ms, vezes 180 dias de seca, totalizando 54 toneladas de ms para período seco nesta categoria. Para a segunda categoria temos o seguinte: 14 novilhas vezes 4 kg de consumo em ms, vezes 180 dias de seca, totalizando 10,8 toneladas de ms para período seco nesta categoria. Para a terceira categoria temos o seguinte: 12 bezerros vezes 1,6 kg de consumo em ms, vezes 180 dias de seca, totalizando 3,5 toneladas de ms para período seco nesta categoria. Para a última categoria temos o seguinte: um touro vezes 14 kg de consumo em ms, vezes 180 dias de seca, totalizando 2,5 toneladas de ms para período seco nesta categoria. Com isso, nessa fazenda usada como exemplo temos uma necessidade total de 70,8 toneladas de matéria seca para atender a demanda de todas as categorias durante o período seco. Vale ressaltar que desse total está incluso o concentrado e volumoso. Portanto, ao formular a ração para seu rebanho, isso deve ser levado em consideração. Por exemplo, neste caso poderíamos usar 70% de volumoso e 30% de concentrado. Com isso teríamos que produzir 49,56 toneladas em matéria seca para volumoso e 21,24 toneladas em matéria seca de concentrado, para manter esse rebanho produzindo e com saúde durante o período seco. Por isso é importante entender as necessidades dos animais com clareza, para buscar alternativas que sejam viáveis e econômicas para driblar essas dificuldades durante esse período seco, que normalmente o alimento é escasso ou com baixa qualidade devido à ausência das chuvas.
E com isso finalizamos a parte 2 sobre a reserva alimentar para bovinos de leite. Gostou deste conteúdo? Então não deixe de acompanhar a gente nas nossas mídias sociais para receber os próximos episódios. Instagram, YouTube, TikTok. Até a próxima, pessoal.